Hoje é sábado, tá chovendo, tá friozinho, bom pra ficar no cobertor, tomar um chazinho, ler um livro ou reclamar de livro. Como eu gosto bastante de reclamar de livro, é o que eu vim fazer aqui. Se você já viu meu vídeo novo da tag 50%, que eu falo das leituras do primeiro semestre, você viu que esse livro aparece em uma das categorias e eu achei que merecia uma explicação mais detalhada, porque eu gosto de falar detalhadamente de coisas que eu não gosto também. De coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto. Então, vou falar um pouco com propriedade, para vocês vão entender por que eu não gostei, por que eu me decepcionei com O Lobo do Mar. Se você pretende ler esse livro, leia antes de ver esse vídeo e depois volte. Se você não tem pretensão de ler esse livro, veja, vou falar de spoilers, porque eu preciso para destrinchar tudo que acontece aqui. Então, deixa eu ver aqui o nome do menino. Aqui, Humphrey Van Weyden. Não dá vontade de bater só de ouvir esse nome? Dá um cuecão no menino. Tá, o livro é sobre o... Não, eu vou pôr risada de vocês no meio, pode rir. Seguinte, Maria, o livro é o Humphrey Van Weyden, ele é o protagonista e o narrador, e ele tá num barco na Baía de São Francisco, o barco naufraga, bateu em outro assim, vindo do nada e naufraga. Zero explicações, isso não é aprofundado, não sabemos porquê. E ninguém vai resgatar ele, só um botezinho que tem o Wolf Larsen. E ele tá lá no mar, nem sabe como sobreviveu, acorda num navio, ele é meio que revivido, aquecido, porque já tava frio, etc. E ele acorda e fala, legal, então vocês podem me deixar em São Francisco, de onde eu vim? E o Wolf Larsen, que é o capitão desse navio, fala, não, você está na minha escuna agora e você vai com a gente para o mar do Japão para caçar focas. Você agora é um tripulante desse navio. E ele fala, mas como assim? Sou rico, eu não preciso disso. Ele fala, não me interessa, você não é rico aqui. Aqui você é o meu novo tripulante. E ele vai ter que trabalhar. Só que o Humphrey Van Weyden, ele é um estudioso, então ele já tem uns 30 anos, e ele escreve, ele é mais um acadêmico, e ele é como que eu posso dizer? Um mauricinho. Ele nunca fez nada na vida, e ele vem de uma família rica, ele nunca teve que se preocupar de realmente garantir o seu sustento e muito menos fazer trabalhos manuais. E ele representa muito mais ele é muito mais idealista, então ele gosta de coisas literárias, de filosofia. E o Wolf Larsen não, ele é o contrário. Ele é um comandante muito autoritário, extremamente agressivo, a ponto de ser sádico, e ele é completamente materialista. Então ele acredita, um pouco darwinista também, porque ele acredita que o mais forte sobrevive, o mais forte manda no fraco, e ele é o mais forte, então ele vai mandar em todo mundo. E é assim que ele vai comandando o navio. Só que quando você tem os dois, eles começam a conviver, fica muito interessante, porque eles são duas visões de mundo contrastantes, certo? Então, só que eles também tem uma certa atração entre eles. Por quê? O Humphrey vê no Wolf Larsen toda a potencialidade da matéria, então ele vê uma coisa meio da força da natureza no próprio Wolf Larsen, porque ele é o mais forte, porque ele é o mais agressivo, porque ele realmente consegue comandar e fazer coisas que mais nenhum homem consegue. E o Wolf Larsen finalmente tem uma pessoa que conhece o suficiente de filosofia e literatura para conversar. Porque ele é um autodidata e ele aprendeu a ler e escrever, e ele gosta de ler, ele gosta de poesia, só que ele nunca teve alguém para discutir. Então ele começa a conversar com o Humphrey e eles começam a discutir esses dois pontos de vista. O Wolf Larsen discutindo a favor do materialismo, então que a matéria é a única coisa que existe, o mais forte ganha do mais fraco, e o Humphrey falando, não, existe a alma, existe a moral, existe a ética, e tem esse embate. E fica uma tensão muito grande, porque o Humphrey odeia o Wolf Larsen, mas ele também é fascinado pelo Wolf Larsen, e o capitão também despreza o Humphrey, que era um mauricinho, um playboyzinho,
ele nunca teve que trabalhar, mas ao mesmo tempo ele precisa dele porque ele é o único que consegue entender um pouco de como a mente dele funciona. E eles vão aprofundando isso e começa a crescer a tensão. É uma tensão de agressão, mas é também um pouco uma tensão homossexual, porque o Humphrey é tão fascinado que ele começa a botar reparo em tudo do Wolf Larsen. A ponto de que, depois que tem uma briga no navio e o Wolf Larsen saiu arrastando todos os marinheiros que estavam tentando pegar ele, e ele consegue simplesmente, sabe, na força mesmo, no tapa, sair e se livrar de todo mundo. O Humphrey vai lá ajudar ele a cuidar das feridas dele. E ele fica preocupado. Nossa, Wolf Larsen, você se machucou? Ele fala, eu? Me machucar? E ele tira a roupa e mostra toda a força dele. Então ele mostra todos os músculos dele e ele fala pro Humphrey, toque, veja como é duro. Ele aponta pra coxa, tá, gente? Tô apontando pra minha coxa, só pra deixar bem claro. Ele aponta pra coxa e fala, Humphrey, veja só como é duro o meu músculo. E o Humphrey toca e fica assim, embasbacado, isso, Maria. Então fala pra mim que não tinha uma tensão. Qual é a explicação heterossexual pra isso, Mariana? Tem? Não tem. Só que aí você tá no meio dessa tensão. Você tem essas duas visões de mundo, essas duas filosofias, que no fundo eles representam essas duas filosofias. Você fala, nossa, vai ter um desfecho assim, muito agressivo. Qual será que vai ganhar, né? Qual será que é a visão de mundo prevalecente? O que é de fato real? E de repente, isso não interessa, porque aparece uma mulher, como que é o nome da menina lá? Como que é o nome? Não vou saber. Ai, calma que eu tenho que achar o nome dela. Não. Mas ela aparece do nada, assim? Ela tá no mar, porque ela é uma literata também, ela é uma escritora, cidade isolada no Japão, pra ver como é que é. Mas ela tava lá, e aí eles estavam numa tempestade, ela acho que naufragou também, porque aparentemente todo mundo naufraga aqui. Todo mundo anda sozinho, né? Ninguém tem ajuda. Não, ela tava com ajuda, mas ela tava com 2 que foram... Então, todo mundo foi recrutado no bote que ela tava. Tinha ela mais uns 2 que eram marinheiros que estavam levando ela. E eles são resgatados. E aí o Wolf Larsen faz o quê? Vocês agora são os meus tripulantes. Estou precisando de mais gente pra matar focas, então vão ser vocês. Menos ela, que vai ser separada. E aí, então... Qual é o nome dela? Maud. Eu não sei como que é Maud em inglês e alguma coisa assim. E, então, ela é a presença feminina sempre vai... como que é disturb? Desestabilizar? Vai desestabilizar a dinâmica que tinha naquele barco só de homens, certo? Então, o que vai acontecer? Vai criar um problema porque o Humphrey se apaixona por ela. Ele, na verdade, ele conhecia o trabalho dela e ele admirava o trabalho dela e ele acha que está apaixonado. E o Jack London acha que ele está apaixonado, mas ele não está, ele só está platonicamente admirando a Maud. E o Wolf Larsen, naturalmente, quer monopolizar ela. Ele representa um pouco essa ameaça de agressão sexual, mas ele também quer monopolizar ela porque ela também é inteligente, ela também entende de literatura e filosofia, e ela tá roubando um pouco o Humphrey, e eles conversam entre si e meio que excluem ele fica puto com isso. E aí, você pensa, vai, talvez. Você já não vai ter o desfecho em alta tensão que você tava achando que ia ter entre esses modos de vida. E aí, o Wolf Larsen tem que ter um Deus Ex Machina, né? Porque o Wolf Larsen, de repente, tá com uma doença e ele fica assim, ó. Ele tenta atacar a Maud, o Humphrey vai pra cima dele, e ele que conseguia, sei lá, quebrar o pescoço de alguém com a mão. E ele já ameaçou o Humphrey algumas vezes, ele deu umas esganadas nele, assim, né? Só que aí bateu uma dor de cabeça nele, ele fica desnorteado, ele cai no chão, e aí o Humphrey vai com a Maud e eles fogem de bote no meio do mar do Japão, sendo que o Humphrey aprendeu agora como navegar. E aí eles vão navegando, eles não sabem bem pra onde tá indo, eles conseguem sobreviver, mas eles não têm muitos mantimentos, e eles vão parar numa ilha, uma ilha
cheia de focas, que é onde as focas vão para se reproduzir. Então eles ficam lá e eles não têm perspectiva de serem resgatados porque não tem nenhum... Lagoa Azul. Oi? A Lagoa Azul! Então, é a própria... seria antes fosse a Lagoa Azul, porque eles pelo menos morreriam com dignidade, mas não. Então, o Humphrey, ele fica, não, agora que eu sou o protetor da Maldi, eu descobri a força viril que existia em mim, que eu não conhecia, e eles montam uma cabana e eles vão matar focas, só que as focas estão em bando e eles não têm armas de verdade, eles têm pouca, então ele vai matar na paulada. Só que ele nunca fez isso na vida. Ele é descrito, ele fala que o apelido dele na infância era o Humphrey Florzinha. E o Jack London, como você acha que eu vou acreditar nisso? E acreditar que ele tá apaixonado virilmente pela Maud? Não! Então, aí você já perdeu tudo. Só que ele não bastasse isso, Mariana. Se fosse só isso, eu ia falar, bom, perdeu a noção, se perdeu na maionese. Não, ele começa com um discurso que está voltando a força da raça dele, das origens europeias dele, que tá dando a força e por isso que ele consegue sentir assim que ele nasceu para cuidar dela, que ele vai proteger ela e que ele consegue fazer qualquer coisa. E aí você percebe que tem um discurso eugenista, então ele está falando que a raça dele é superior e que ele está sentindo a herança da força dos ancestrais dele que tá renascendo nele. E aí chega o Wolf Larsen, chega o barco dele, né, que está vazio, naufraga, como que é? Para lá na baía que o Humphrey tá morando. E eles vão ver o barco, tá o Wolf Larsen, está o quê? Está cego, com dores de cabeça, e ele tem essa doença que vai, assim, perdendo aos poucos a habilidade de falar, vai perdendo a habilidade motora, e é meio que um destino meio cruel pra ele, porque ele que é completamente materialista vai perder totalmente o acesso ao poder físico dele, e ele vai ficar preso na mente dele, então essa instituição abstrata e meio idealista que seria a alma dele, a mente dele, então ele vira só isso, ele só consegue mexer os olhos, etc., até ele morrer. E aí tem o barco, que o Humphrey com certos mastros do barco e consegue navegar até achar outro navio e serem resgatados. Fim! Deu pra entender por que isso aqui, por que me decepcionou? Mas é isso. Eu tava legal essa visão materialista, idealista, de repente mudou todas as teorias, virou esse Humphrey machão aí, que não sei, que virou... Ele começou como o Michael Cera, terminou no Schwarzenegger. Então, eu achei muito sem noção. Todo mundo concorda comigo, tá? Porque depois eu li a introdução. Sim, eu li a introdução no final porque ela conta spoiler. Então, eu vou entender melhor depois que eu tiver lido. Aí eu li a introdução e todo mundo concorda comigo. Todo mundo achou estranho. Eu, como era minha, assim, ele começou colocando essas duas forças em conflito, personalizada, só que aí vira um conflito, sempre tem a tensão sexual. A culpa não é minha, só que aí para dar uma heterossexualizada ele teve que pôr a Maud e virou aquela lambança. Entendeu? Aí, infelizmente, isso me fez perder um pouco a vontade de ler mais Jack London. Eu já tinha lido um conto dele que eu gostei muito. Fui ler O Chamado Selvagem e não curti muito porque é do cachorro, né? Que ele vai parar no Alasca e tal. E eu não sou um cachorro, então eu não me relacionei muito bem. Mas fica em suspenso se algum dia eu vou ler mais Jack London, perdi um pouco a vontade. Mas fica aí, fica a reflexão. Se você leu Lobo do Mar e tem outras opiniões, deixe nos comentários. Beijos. Agora tá tranquilinho, tranquilinho.